Boa noite, minha gente. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Pode Lucrar a Verdade Além do Cifrão. Meu nome é Lívia, sou contadora, consultora financeira, empresária, apresentadora, ganhadora do prêmio da Rádio Black e logo mais vou ser palestrante. Resolvi falar dessa vez. Sentiu confiança, gente? Vocês são os primeiros a saberem disso. É isso aí. Bom, vou começar hoje, né? Depois falo mais um pouquinho, mas vou começar com a minha audiodescrição, tá? Tenho 1,58 m, até onde eu sei. Tenho a pele clara, branca. Estou de cabelos soltos, cacheados, preto. Óculos com a haste branca. Brincos azuis, com pedrinha azul. Batom hoje tá um rosa, assim, mais voltado para um vermelho. Correntinha, né? Eu não tiro do pescoço, das outras vezes não falei, mas não tiro do pescoço, que ela é meu amuleto da sorte. Camiseta preta da Wayget, né? Com o nome da Wayget aqui do lado esquerdo. WAYGT Soluções e Finanças. Calça preta, tênis branco. À minha frente está a xícara, com um lado o logo da Oiget e do outro nosso nome do nosso podcast. O celular, o microfone, a Vera à minha frente e o Eberson do meu lado direito. E é isso. Por enquanto. Não foi? Sou eu, né? É que eu tô aqui. Vamos ter o ritmo. Então, você viu? Cavaleiríssimo. Nossa, eu amo o Eberson. Gosto muito de fazer companhia pra você, a gente bater um papo, porque a gente contar algumas coisas da roça junto. No momento lá da nossa infância, né? Subir nas árvores e tudo mais. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Vera Araújo, educadora financeira, contadora, sócia dessas crianças aqui maravilhosas na Wayget Soluções e Finanças. Sócia da Nossa, Soraya... me senti tão novinha agora. Criança. Dessas crianças. Sócia da Soraya também, né, na Wayget Soluções e Finanças, na Caleb Assessoria Empresarial. Sou mãe, sou esposa, sou internacional. Que chique, gente. Gente, eu vou fazer Temos duas sócias internacionais. E eles são os próximos, viu? Que eles já estão Com na meta, certeza. na micrometa, na meta, tá se organizando. Fizeram o mural da visualização lá, do que eles querem chegar, como querem chegar também, que isso é muito importante. Que a gente às vezes define onde nós queremos chegar, mas né, a gente tem que definir como nós vamos chegar lá. Principalmente quando leva a questão financeira, né? Tem aqui na minha audiodescrição 1,51 m, 45 anos. Hoje tenho cabelo loiros encaracolados, a pele branca, uso aparelhos ortodôntico, óculos aqui com as hastes douradas. A Lívia me lembrou que ela falou que ela usa um colarzinho, né? Que ela não tira do pescoço porque é a âncora dela. E aí eu queria falar da minha aliança depois, tá? Não, aliança de casada, lindo, maravilhoso pro marido, aqui. Mas eu também tenho uma aliança aqui, que é uma aliança que eu fiz com Deus. Então ela não tiro ela de jeito nenhum do dedo. Então, se vocês me verem em fotos, várias outras fotos, as pessoas já falaram, é brega, não importa, tá? A aliança que eu fiz com Deus nunca é brega. Quando a gente faz aliança com Deus, nunca é brega, então não deixa o outro falar isso de você. E eu só tirei umas 3 vezes quando eu fui fazer cirurgia, os partos, né? Fora isso, não tirei mais. Então, 1,51 m, eu disse, eu estou usando a camiseta preta da Wayget Soluções e Finanças, calça jeans clara, tênis. E aqui à minha frente o microfone, a minha querida Lívia, o senhor Everson, que eu gosto muito de bater um papo com ele, é muito bom para falar, muito intelectual também. E aí, como ele é detalhista, eu fico olhando, se babando, né? A mesma coisa é o perfil da Lívia. Olha que interessante, né? 3 perfis bem parecidos, de forma diferente de atuar, mas que fazem a diferença dentro de uma empresa, né? Então, isso que a gente fala. Que às vezes a gente encontra sócio e fala assim, o sócio tem que ser que nem eu. E às vezes o sócio igual a você não te dá direcionamento. Acaba os 3, ou os 4, ou né, 2, que seja, caindo no buraco. Então é importante que a gente tenha perfis diferentes. Por mais que trabalhemos no mesmo âmbito, de formas às vezes iguais, mas um e o outro tem que ter visão diferente, até mesmo para não deixar você cair, né? Ser a mão que te levanta. Então é isso aí. Os diferentes se complementam, né? Os diferentes se complementam. É igual casamento.
Tem que, se os dois fossem iguais, não daria briga. E aí depois da briga, conciliação, depois da conciliação, tudo de bom. Então, estamos aqui com mais uma temática e eu acredito que vai fazer total diferença para você. A gente vai falar de mitos. Né? E aí a Lívia que vai deixar aqui. Você não assistiu o nosso podcast, o anterior? Onde no finalzinho, quase lá no finalzinho, eu falei, tem que lembrar de falar nas nossas redes, como assim? A gente está aqui na TV Black Sampa, que a Lívia fala muito bem sobre patrocínio e tudo mais. Eu vou deixar ela fazer essa descrição também. E convidar vocês para vir. Vem fazer parte. Vem fazer sucesso, né? Isso aí. Olá, olá, boa noite, pessoal. Eberson Costa aqui. Emerson, se endireita para você conseguir os seus meios centímetros. Bom, sou cientista contábil, sou consultor financeiro, sou sócio na WayGet, Soluções Finanças das Meninas. Vera, Soraya, Lívia, né? Como eu disse já em outras oportunidades, é um prazer imenso estar aqui nessa casa que nos acolhe, né? Como a Vera gosta de citar, a Rádio TV Black Sampa. São pessoas assim acolhedoras, né? Muito carismáticas. O Thiago ali tá todo da cabeça dele. A gente fica inflado. O Emerson. Não manda beijo não, para. Fala sério, né? Deixa pra depois. Ai, Deus. Mas enfim, gostaria de agradecer a oportunidade, né, das meninas, né, que me deram essa oportunidade de estar aqui com elas, com vocês que estão nos acompanhando. É muito gratificante. Fazendo a minha audiodescrição, eu tenho 1,72 m, não vou entrar no mérito hoje da discussão, tá? Cabelos castanho escuro, tenho barba, bigode, uso óculos, um óculos com as hastes metálicas, cinza. Estou usando a camisa preta da WayGet, que eu já disse para vocês, eu gosto muito. Porque você intensificou em olhar a camiseta preta, Emerson. É porque... Tem um detalhe a mais. Mudou alguma coisa? Não, é pra lembrar que ela é muito, muito marcante. Eu acabo usando ela pouco, né? Eu já escrevi aqui pra vocês. Você já prestou atenção que ele anda de castigo, né? Só de terça-feira, gente, e algumas ocasiões. Você sabe que o público vai mandar fazer umas camisetas te dar de presente. Eu aceito, viu? Dó. Nessa sociedade estão regulando camiseta. Ai, caramba. Bom, mas enfim. Calça jeans, tênis azul. A minha pele, ela é clara. Claro, né? Tá meio douradinho, mas... Meio douradinho, né? Peixe dourado. Mas... Bom, e é isso, pessoal. Eu gostaria muito de agregar o conhecimento que eu tenho na vida de vocês e espero que vocês também possam trazer aí a experiência de vocês para nós, para que nós também possamos desenvolver, conhecer vocês e aprender. Né? E vamos que eu vou passar a bola para a Lívia, que ela vai comandar ali o nosso tema. Siga-nos no Instagram, né? @wayget.soluções, tá? Logo mais estaremos também com o nosso site, né? Isso, muito importante. Ele está em construção. construção, estamos dando uma ajeitadinha, deixando a nossa cara e logo mais a gente fala para vocês qual que é a URL, né? Fala, Isso, né? URL. URL. Isso aí, URL, tá? Também estamos no Spotify, né? Procure nós lá, podcast Pode Lucrar a Verdade Além de Cifrão. Além de estarmos também no YouTube, né? No nosso podcast. O que mais? Chamar para o patrocínio. Patrocínio, verdade. Vou te falar com vocês. Você, empresa, empresário, empreendedor, negociador, organizador, que quer que seu logo, seu comercial apareça aqui, ó, nessa linda TV? Entre em contato conosco pelo nosso e-mail, fale com wayget@gmail.com ou com o pessoal da TV Rádio Black Sampa, ok? E simbora, né? Pra quem... Simbora. Pra quem ainda não sabe como funciona a nossa temática, está aqui pela primeira vez, né? Vou falar para vocês, sejam bem-vindos.
assista-nos hoje, mas volte lá para assistir os nossos programas, né? Os outros episódios. Aqui trouxemos sempre um assunto, um tema relacionado ao mundo das finanças, finanças empresariais, finanças pessoais, finanças territoriais, finanças... Falamos de família, também, Falamos de umas de brigas tudo, internas. isso. Trazemos, Lava-roupa. trazemos nossa vida, né? Jogamos aqui, né? Pomos aqui. Expomos para vocês entenderem também que nós passamos também por perrengues, nós passamos por coisas boas, às vezes uns momentos assim que fala, caramba, podia ter feito diferente, mas é bom que nos faz aprender e entendo que se nós não tivéssemos errado, nós não estaríamos aqui hoje, entendeu? E Então, acertado também. Já E acertado também. e acertado também. Então, assim, trazemos sempre um tema com relação às finanças, e se você também quiser que falemos, né, Falemos, né? Digamos. Que não discutimos, né? Discutemos. Melhor ficar por aqui mesmo. Dialoguemos. Sobre algum assunto que você acha interessante sobre o mundo das finanças, você pode deixar nos comentários aí, tá? Que a gente vai dar uma olhada, vai discutir, vai procurar saber, vai, né? Trazer para você. E se tiver alguma coisa que nós já tenhamos passado por isso, nós vamos jogar aqui as cartas na mesa. Tá Literalmente, hein? Literalmente. Bom. Sem contar, gente, que a gente também conjuga o verbo. Né? Nós falemos, conjuguemos. Ai, deixa passar. O importante é a intenção. O tema de hoje, né? Mitos. Né? Bom, o nosso tema de hoje é mitos no mundo financeiro. Vamos falar assim, né? Finanças? De finanças. Quais são os mitos que tem no mundo de finanças? Se vocês tiverem alguns mitos também sobre área de investimento, mitos. Sim. Vamos falar sobre aquelas coisas que as pessoas chegam e você fala, não, mas é assim, tem que ser assim. E às vezes também não é tão assim. Às vezes não é tão tanto para a direita, nem tanto para a esquerda, né? Por isso chama mito? Por isso chama mito. Mito ou mentira, ou sei lá, né? Mas a palavra bonitinha é mitos. Mitos no mundo das finanças. E aí? E aí? Qual que é o mito? Olha, tem alguns aí, viu, que é de deixar de cabelo em pé. E tem outros que a gente escuta, sim, mas que depois a gente percebe que de mito, de ruim não tem nada. Acho que um que eu posso começar trazendo aqui é quando o pessoal fala sobre cartão de crédito ser vilão. Nem sempre. Né? Justamente, é isso que eu ia falar. O vilão é quem tá usando o cartão, né? Que sabe usar o cartão. Você já imaginou naquela ceninha de os desenhinhos que o cara se veste, coloca máscara, vilão, né? Coloca a máscara como se fosse um ladrão. Coloca a máscara e sai correndo. Mais ou menos isso. Justamente. Assim, o cartão assim, né? Então assim, o pessoal floreia não, né? Floreia muito cartão de crédito como sendo um vilão, como sendo um causador dos maiores males aí, mas a gente tem que entender que no mundo das finanças, se tá do jeito que tá, se tá endividado, se não tá endividado, é a pessoinha por detrás, né? É tudo questão comportamental, tudo questão de você se adequar, de você parar de ser consumidor, não entender a ferramenta. Justo, de você não entender, porque assim, dinheiro é ferramenta na nossa mão. E o cartão também. E o cartão também. Ele serve para te libertar como para te enforcar também. Se você bem souber usar, ele ainda te traz retorno. Então assim, para iniciar, eu acho que esse é um dos que as pessoas muitos falam, né? Até muitos educadores financeiros falam sobre cortar o cartão, cancela cartão. Não, primeiro eu acho que você tem que trabalhar o seu comportamento para depois entender se realmente o cartão não vai te ajudar. Isso. Eu, por exemplo, gente, aí, tá vendo? Ó, trazendo as coisas na mesa, jogando na mesa. Eu sou um tipo de pessoa que eu não posso ter cartão de crédito, tá? Porque assim, já fui muito consumista, hoje não sou mais, tá? Só que eu entendo que às vezes a gente tem aquelas recaidinhas, né? Então é uma ferramenta que eu não utilizo. Cartão de crédito para mim,
Acaba sendo um catalisador para você, né? Isso, justamente. É aquele impulsionador de consumir o que eu não posso. Isso faz regredir, né? Quando De- você envelhece. Isso, justamente. Fala, Então, poxa, esse mês eu vou passar apertado. Ah, mas eu tenho um cartão. isso. Aí, uma vez que eu utilizo uma vez, eu falo, não, eu posso usar de novo. Então, eu entendo, eu já conheço meu comportamento, eu entendo que ele, pra mim, é um mal. Mas não é porque ele seja um mal, é por conta do meu comportamento ao qual Então, leva. a gente quer dizer aqui na pauta, o mito está muito relacionado com o comportamento. É o que nós fazemos com aquilo que faz dele bom ou ruim, né? Sim, sim, também. É. E o seu mito, Vera? Isso é um Qual, mito. qual que é o seu mito? Desvendando os mitos. Com relação à casa própria. Tem muitas pessoas, né? A gente sabe disso, na casa própria ou imóveis, né? Com relação a isso. Você investir numa casa própria, desde que você tenha organizado e sabe fazer o custo disso, legal, isso é um investimento. Mas quando você começa a investir em outros imóveis, né? Sem se atentar ao detalhe do custo que ele te traz, ele acaba não sendo um investimento. Porque tem muitas. A gente sabe que é da cultura, principalmente dos brasileiros, ter sua casa e ter 2, 3 para alocar, por de aluguel, né? Ou, segundo eles, dizem que é um investimento e acaba não fazendo nada, deixa parar. Porque investimento, você consegue transformar em investimento quando você loca esse espaço para uma empresa, loca esse espaço que te traga o retorno efetivo para as pessoas certas também, porque às vezes você pode alocar uma casa sua para umas pessoas desorganizadas que acaba te trazendo prejuízo. Não paga a água do imóvel, não paga o IPTU do imóvel, não paga a luz, traz para o dono do imóvel um prejuízo. Porque aí você acaba tendo que fazer manutenção e tudo mais. Então, tem a questão não sei se é muito relacionado com o mito, você hoje investir em imóveis sem saber o porquê, né? A finalidade dele. Às vezes compra 3, 4. Por exemplo, estando lá em Portugal, eu conheci um rapaz que ele faz uns tours pela cidade. Então, ele pega as pessoas no aeroporto e sai fazendo tour. É o trabalho dele lá. Ele tá lá há 6 anos. E aí, eu conversando com ele e tudo mais, ele falou assim, olha, eu tenho... Lá, ele mora de aluguel. E aqui no Brasil, ele comprou 4 casas. A última dele é um apartamento que tá em construção. Aí, eu falei pra ele, tá, e o que não te levou 6 anos de estar aqui a comprar um imóvel? Porque, segundo ele, ele paga acho que 1.350 euros numa casa que ele está, apertada, pequena até então, né? Ele mora, ele, a namorada e a filha da namorada. E aí ele falou que o custo é mais alto, né? Então é tipo um lugar caro e tudo mais. E aí eu falei, tá, então você tá aqui 6 anos. Você pensa em continuar em Portugal? Como que é? Por que você comprou 4 imóveis no Brasil? O que você tem de pretensão, né, para fazer e tudo mais? Ah, não, eu pretendo quando eu tiver com 40 anos, então ele tem 30, quando ele tiver com 40 anos, voltar pro Brasil e viver de renda dos imóveis. Tá. O que você tá planejando? Os imóveis já tá alocados? Já tá vivendo de renda? Ou vai esperar quando você completar 40 anos, você começar a fazer a gestão desses imóveis para poder gerar, né, o seu benefício? Porque até então ele comprou um imóvel e tá parado. Nossa. Então, e aí morando de aluguel lá. Então, assim, você comprou 4 casas aqui, né, aqui no Brasil, lá, e não comprou uma para você morar efetivamente. O que te trouxe esse cálculo? Qual foi a análise que você fez, né? Então, é melhor viver de aluguel num país onde você pretende voltar daqui, sei lá, 10 anos, vai estar aqui para frente. Por que você não comprou esse imóvel, mora nele, quando você voltar para o Brasil, já que é o seu destino final, você não loca ele aqui, tantos brasileiros vindo? E ele ficou me parando assim, me olhando. Eu falei, gente, aplicar mentoria no exterior também. Então, você vê que são coisas, por quê? Porque o pai dele, a mãe dele, falou, não, filho, compra imóvel, né? Só que você não sabe a fidelidade. Então, acaba sendo um mito em questão de você ter 3, 4, 5 imóveis de investimento, se você não saber utilizar, gente, é bobeira, é desperdício. Até então, ele com 30 anos, ele tá lá. Que legal, tem 4 imóveis no Brasil, mora de aluguel em Portugal, pago despesa aqui, e nunca tinha pensado na possibilidade de comprar lá. Enquanto ele viver, né, lá, não sei qual é o custo do IPTU, de como funciona lá essas despesas. Isso eu não entrei, porque eu passei um dia lá, né? Então foi intenso a nossa conversa. Mas é claro que eu mantive contato com ele, porque eu vou mentorar ele à distância, né, financeiramente. Então é importante saber disso também. Então, a gente tem na nossa cultura a questão de você ter alguns imóveis como investimento, mas se você não tratar ele como investimento, ele é só um custo, uma despesa.
né? Então, até quando isso pode ser mudado? Então, é uma das questões que eu acho importante a gente também adentrar. E a gente tem isso muito, né? Quando eu tiver a minha casa e eu vivo nela, ok, legal, um ótimo investimento. Fazer a manutenção dela, aquela coisa toda. Inclusive, tem alguns influenciadores na questão de finanças que falam que nem o seu próprio imóvel deveria ser comprado. Você deveria alugar ele, tipo, morar de aluguel, vender. Já eu participei de alguns treinamentos que ele orientava você a vender o seu imóvel e dele viver de renda. Tipo assim, você vende, depois você mora de aluguel e isso, aquilo. Só que se você não ensinar isso muito bem para a pessoa, ela acaba entrando nessa onda sem controle e, putz, Sem entender como que funciona, né? Arrependimento total, viver como, você vai ser um nômade, você vai morar de aluguel. Então tem muitas crenças limitantes com relação a isso, né? Eu prefiro ter meu imóvel, você me sinto muito seguro com ele. Legal, eu tenho meu imóvel, né? Me sinto muito seguro nela. Só que ainda tem a questão de quanto que eu poderia ter separado de valor para poder ter um investimento, e esse investimento, se é imóvel ou investimento na Bolsa de Valores, se é imóvel ou investimento no Tesouro Direto, quanto que ele vai me trazer de retorno? Por exemplo, se eu loco um imóvel para uma família e ela não perde a renda dela, não tem condições de manter, isso vai me trazer só despesa. Porque ela me entrega um imóvel detonado. Isso eu falo com propriedade, porque eu tenho uma irmã que ela tem 3 casas de aluguel, ela mora em uma, tem 3 casas de aluguel e ela vive tendo dor de cabeça. Para ela, tipo assim, todo o dinheiro que veio de aluguel não é rentável, porque depois ela tem que retornar fazendo a manutenção daquilo. Então vira uma bola de neve, aquela rotina, aquela coisa cansativa. Eu acho que o investimento, né, no imóvel, em qualquer outro, não pode ser assim, te trazer a paz. Investimento em imóveis, Vera, aí a gente traz aquela questão do investimento, das questões das rendas, né? Renda ativa e renda passiva. O investimento em imóvel físico mesmo, ele acaba sendo uma renda ativa, né? Porque o proprietário ele tem que agir em cima do imóvel. Tem que agir quanto à manutenção do imóvel. Constante, né? Quanto à captação de inquilino, né? Então, existe um... Pode ser um negócio para ele, né? Tudo bem, mas... Exato, existe esse dispêndio, né? Você está consumindo quanto tempo aí captando um inquilino? Ah, não, contratei lá corretora e tal, né? Ah, beleza. Então ele vai ser o seu custo, porque ele vai te cobrar, né? Se você alugar, ele vai te cobrar que uma parte, né? Tem as partes de comissões, né? Então, assim, um imóvel para investimento, ele entra nessa questão da renda ativa. Porque você está agindo em cima do imóvel, não tem jeito. Ah, o inquilino lá, ele quer melhorar alguma coisa, ele vai te cobrar aquilo do aluguel. Vai bater. Então entra tudo isso para a questão de uma renda ativa, como é o caso de ter um imóvel. Sim, a questão do seu futuro mentorando, né? Realmente, ele tá despendendo de um tempo que ele tá literalmente guardou o dinheiro debaixo do colchão chamado Brasil. O dinheiro não vai fazer nada. Não, só vai sair mais, no caso, né? E aí não, aí ele tá fazendo um papel ruim quando ele tomou a atitude de investir. E aí é uma coisa que é falha, né? Mas assim, ele investir em imóveis traz a possibilidade de ganho duplicado. Então essa é uma visão que a gente tem meio que enraizada na nossa cultura, né? E ela em si não é ruim. Né? Se você investe no imóvel, você pode locar ele e ele geralmente imóvel valoriza. Então você tem essa dupla ganho, né? Do capital que você investe. Então isso é bom. A questão para a valorização é qual estado que esse imóvel fica. Exatamente. Porque se você comprou uma casa e deixa ela cair aos pedaços, no fim das contas só vai valer o terreno, né? Porque o imóvel, quem comprar aquele terreno em si, possivelmente vai demolir o resto e subir um novo prédio. Então não faz sentido. Mas assim, quando entra nessa questão dos investimentos, existem mitos à torta e à direita. Exatamente. E vai também com relação à crença, que, por exemplo, eu conheço um empresário que ele vive de comprar imóvel que está detonado, né, depreciado, vamos dizer assim. Sim. Então ele faz uma manutenção e ele vende por um outro valor. Então aquilo lá é o produto dele, né? Então ele Sim. compra e vende, compra e vende. Ele não compra e fica lá estacionado esperando alguém chegar. Não, ele faz toda essa intermediação. Então ele já tem um comprador. Então quando ele comprou o imóvel e ele fez toda uma manutenção, ele já sabe para quem ele vai vender. Uhum. E ele sabe o quanto ele precificou. Ó, que legal. Ele precificou e ele sabe que ele vai ter lucro. A gordura dele ele entra. E aí ele fica.
fica. Não é tipo, eu comprei esse, vendi e acabou por um valor muito baixo. Porque ele preza pelo lucro dele, isso ali é o negócio dele. Então, assim, tem muito com relação a mitos, as verdades, a cultura, a crença, com relacionado a investimento, finanças pessoais, empresariais. Então, a gente vem com exemplos que é exemplo básico, né? Uhum. Então, investir em imóvel pode ser, sim, uma coisa muito legal, desde que você tenha consciência, né? Qual é a destinação dele, qual é a finalidade dele. Se Sim. for para ter 3, 4, estando morando em outro país, para estar aqui, para falar, eu tenho 4 imóveis lá, mas daí, quando você chegar aqui, tá dentro lá, todo o dinheiro que você capitalizou lá, né, você vai ser descapitalizado quando você trouxer para cá, por conta da questão da moeda também, né? Sim, pô. E tudo mais. Aí eu achei legal, 30 anos, 4 imóveis, né, tem todo um pré-planejamento, só que baseado, não tá forte, né? Não tem um vínculo forte com relação a isso. Mas foi um dia de muito bate-papo, de muita conversa, que eu trouxe um retorno muito legal. Trouxe essa visão. Por isso que até quando vocês me falaram, e como eu tenho também dentro da minha cultura, né, de parentes e tudo mais, que eu tenho parentes que têm imóveis e tudo, acho que seria ideal e é algo palpável que a gente tem no nosso cotidiano, né? Por exemplo, hoje, se eu não tivesse um imóvel, né, se eu morasse de aluguel, por ter pago aluguel por tantos anos da minha vida, imediatamente eu queria comprar um apartamento, uma casa. Sim. Porque o que na minha cabeça eu penso? Em vez de eu estar pagando, sei lá, R$ 1.200 de aluguel, mas a água, a luz, o telefone, não sei, tudo o resto faz parte, ou IPTU do imóvel, eu poderia estar pagando a parcela de algo que vai ser meu um dia. Né? Então, isso te traz um conforto. Mas aí tem que verificar a questão do financiamento também. Sim. Que às vezes você vem com um financiamento de 30 anos, Você vai morrer e às vezes não Ou- terminar de pagar. Alternativa aos consórcios, né? Que aí, isso, tipo, 30 anos não, é 15 anos o consórcio. isso, dependendo do consórcio. paga menos, o valor tudo. Então, tudo isso é uma análise. Só que às vezes a pessoa, aquela ânsia de sair do aluguel, porque acha que é um dinheiro que não tem retorno, acaba entrando numa dívida, né, Sim. impensada por muito tempo, e aí vem com relação. Eu já ouvi muitos lá, não, tudo bem, eu compro um imóvel, um apartamento e tudo mais, e se de repente lá na frente eu não conseguir pagar, eu vendo, a outra pessoa assume a minha dívida. Mas não é de uma hora para outra, gente. Hoje eu tô com a dívida, eu tenho um apartamento, vou vender para você. Você quer? Ele Pode vender assim. Então, tem tudo isso a longo prazo. Então, é pensado, tem que se pensar mesmo. E é claro, eu não sou contra você adquirir, ainda mais se é um sonho da casa própria. Por exemplo, meu filho, ele tem 22 anos e desde os 18 anos que ele quer ter a casa própria dele. Ele quer ter um apartamento. Né? E eu fico pensando, 22 anos, mora com os pais, não paga conta. Mas é o sonho dele, é algo que ele tem dentro dele, de ter um bem, de ter a casa dele, de fazer o que ele quiser, sei lá, né? Uhum. Eu falo quiser dentro, mas aí tem as regras. Lembra do quê? Deixa eu falar. Ih, rapaz. Gente, não foca nela. Foca nela. Foca ali, ó. Foca Que ela nela. ri, que ela lembra de alguma coisa. Mas é porque. E aí você fala, nossa, mas você não proporciona, porque a gente tem muito disso também, né? Às vezes a família não proporciona o que leva o outro a querer. E aí eu fico buscando saber o que faltou para esse menino. Será que ele tem ausência do lar, do conforto, disso? O que ele pensa? Ou ele quer replicar isso, porque dentro do que nós temos hoje, ele quer replicar e falar, nossa, Criar dentro da minha também. casa eu tive isso, aquilo, tal, eu quero fazer um novo modelo, né? Ou melhorar isso. Então, só que é só ele que vai saber dizer. Ele não é aberto para falar. Mas eu não sou contra, né? Eu demorei um tempo para adquirir o meu, que era sonho de ter minha casa própria, né? E eu morava com a minha sogra, só que era algo que eu queria fora daquilo, porque quando eu morava com a minha sogra, eu tinha um pensamento do quê? Que quando ela viesse a falecer, aquele bem não era meu e dos meus filhos. Era do meu marido e dos irmãos dele. Uhum. Tem muito a ver com a herança. Porque às vezes você fica ali, né, esperando, e não é. E aí eu queria construir algo que eu pudesse deixar para os meus filhos. Que aí, claro, quando eles casassem, não vai ser dos filhos dele e da esposa. Ele teria que construir alguma coisa. Então você vê que você vem um link. E um bem que eu deixo hoje seria dele e dos irmãos, né? Para dividir e tudo mais. Vai ter briga? Possivelmente. Conhecendo os meus filhos, né? E qualquer outra família fala, não, deixa, eu não quero essa parte não. Mas na hora que aperta, eu falei, cadê minha parte? Eu digo por também, porque isso aconteceu com um bem que a minha mãe havia deixado depois que ela faleceu, entre eu e os meus irmãos. E aí é fato, eu prego isso para os meus filhos. Se é algo que você está distante, não pode fazer manutenção, não tem condições de cuidar, se está trazendo despesa, abre mão, gente. Para que ficar carregando esse fardo? Então aconteceu numa divisão de um imóvel lá no interior,
entre 6 irmãos, né? Um total de 6 irmãos. Então teve briga daqui, um que falou que não queria e depois voltou atrás, e outro queria isso, aquilo. Gente, eu abri mão. Não é? Não sou bonitinha. Ah, nossa, ela tem bens e ela tá abrindo mão. Não, porque eu paguei o preço pela minha paz. Pela paz, por estar vivendo daqui pra frente sem um ficar cobrando, sem injustiça, sem isso e aquilo. Então tem coisas também que você tem que abrir mão, né? Às vezes é financeiro, mas a paz vale muito mais que isso. Então existe isso também, né? Então por isso que eu falei. Então vai ter briga? Possivelmente. Principalmente com aquele que diz que não quer nada. O meu mito, Seu mito. o meu mito é um mito voltado aí pra poupança, né? Todo mundo, ou quase todo mundo, já pensou, já falou, né? Só dá pra poupar se sobrar no final do mês. Nossa. Ainda é rotineiro, ainda é falado muitas vezes. Se você não falou, você pensou. E ainda pensou, não sobra nada, por isso que eu não poupo. Não sobra nada. Gente, sobrar, a Soraya não gosta, né? A gente não utiliza muito a palavra sobrar com a Eu também presença não da gosto, eu não Soraya. falo de sobra, porque sobra é aquilo que vai pro lixo, né? Exato. Então, gente, poupar. O ato de poupar é uma atitude também. Não é uma consequência só. Né? A consequência de eu ter gasto menos e ter recebido mais é a poupança. Não. O ato de eu poupar é eu gastar menos e receber mais, ou receber o mesmo e controlar os gastos. Isso é um ato. Você agiu em prol da poupança. Então é um mito você esperar o final para descobrir aquilo que você já deveria saber no começo. Isso aí. Então essa é o mito que eu trago aqui para vocês sobre finanças. Eu falo de poupança, de poupar, porque é algo mais comum. Né? Não vou trazer para a questão do investimento. A questão do investimento a gente tem um monte, que nem eu disse para Vera. Um é aquela questão de, eu preciso ter muito, né, para investir. Que nem comprar um imóvel, você precisa, de certa forma, ter muito. Você acaba despendendo muito, também despendendo da demanda ali dos custos e tal, que nem eu citei, né? Mas não é só uma opção de investimento que existe, né? Você não tem só os imóveis como opções, né? Tem muitas outros links de investimento que, o valor de acesso ao investimento é mínimo, né? Você só precisa ver quais são os seus direitos e obrigações a partir daquele ato, né? E então, assim, poupar é um ato. Você age em prol de poupança. Investir, você age em prol de investir. Se você está esperando o final do mês e ver se deu, aí possivelmente você está fazendo aí, tomando a atitude errada. Porque possivelmente você vai abdicar de poupar em algum momento do trajeto aí. Você vai falar, esse mês não vai dar, vou levar para o mês que vem. Aí chega no mês que vem, não deu também. Vou levar pro ano que vem, né? Porque a gente já vai entrar no outro ano. Entrar no outro ano. O ano que vem eu vou me dedicar a poupar. Aí já começa o primeiro mês pisando na bola. Não, então você tá esperando acontecer. Não, você tem que agir para acontecer. O seu ato se for o caso de gerar renda extra, beleza, vou agir para gerar renda extra. Se for o caso de controlar algum consumo que está sendo exacerbado, que está sendo muito exagerado, excessivo, então você vai controlar aquele consumo. Mas se você tem a intenção de poupar, agir. E aí entra na questão do costume, a questão do hábito. Se você propõe que vai agir e não age, você já está falhando aí Com no você, hábito. principalmente, né? Exato. Você está mentindo para você, né? Vou agir. Nem saiu do lugar. Só pensou, acho Só que pensou. tudo vai fazer. Então, se você tem se você já pensou, se você já falou, não sobra no final do mês, então você já está agindo errado. Você está esperando acontecer, tá? Então, haja para que aconteça. É isso. Esse é o mito que eu trago aqui para vocês, que eu trago para as meninas, que dá para ser superado. Esse é o mais simples, né? O cartão de crédito é uma briga à parte, o imóvel é outra. Esse é o mais simples, eu trouxe o mais singelo para você. Não envolve a pessoa, né? Porque às vezes o cartão de crédito envolve a família que pediu né? O bem, a compra do imóvel envolve a família, e no caso envolve somente você. Só você. Eu trouxe singelamente esse mito Pra você. para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Você tem que agir.
Você tem que agir em prol das suas finanças, em prol da finança do seu negócio, em prol da sua vida. As finanças está relacionado muito com as atitudes que a gente tem, né? Se você gosta muito de uma comida por aplicativo, você vai gastar muito com aquilo. É um ato, né? Você agiu em prol daquilo, né? Então, assim, a ação por trás das finanças é o que determina qual que é o caminho que você está seguindo. Pronto. Resumidamente é isso. No final, você vai ver o resultado da sua ação, né? Não vai esperar que aconteça alguma coisa, né? Não vai ser um milagre, brotou o dinheiro na minha conta e sobrou e significa que Ou então poupei. assim, ai, se Deus quiser, o mês que vem vai sobrar. Filho, não vai ser com Deus, é você que tem que agir. Pede a benção dele e age, filho. Direção, e aí vem com consultores, vem aqui com a organização financeira, vem com um monte de outras coisas para poder fazer várias ferramentas que vai fazer você Sim, chegar exato. onde você quer, os resultados. Um mito também que vai muito de encontro a isso que você falou é a questão das pessoas achar que para economizar mais você tem que ganhar mais. Ou ter 2 empregos. Ou 2 empregos. Ou é isso que eu falo, 2 rendas. É. Às vezes você pega. Eu entendo da seguinte maneira: você tem que ter uma renda que é para suprir as suas despesas. A renda extra tem que ser a renda que você vai poupar. Que você vai investir. Então não adianta nada você, não, preciso de algum emprego para pagar as contas de casa. E aí você vai e começa um segundo trabalho, mas sabe o que acontece com isso? A falta da consciência. A primeira renda tá até apertada, aquela coisa toda, né? Aí arruma uma segunda renda, né? Um trabalho extra aí. E aí tem que sempre encontrar contrapartida. Mas eu tô ganhando mais, também tem que gastar mais. E isso desnecessariamente. É uma cultura. Aí encontra, fala, não, mas aí eu tô aqui. Né? Eu tenho mais R$200 aqui. O que eu vou fazer, hein? Tem que gastar, gente. Eu tenho, em vez de investir, né? Pela questão do poupar, acaba arrumando mais despesa porque. Arruma pretexto. Mas isso é muito da falta da consciência. As pessoas não percebem isso. Sim. Né? E aí você fala assim, mas a nova geração. Isso vai da geração passada, aquela coisa. Nova geração, gente, minha casa é feita de nova geração, né? Então tem lá um marido de 55 anos, eu 45 anos, aí o filho de 22, 19 e de 13. Aí você fala assim, nossa, né? Como assim? Então o de 13, o de 19, 22 tá totalmente diferente. Tem um filho meu lá que parece que tem, sei lá, nunca vi. E aí sempre tem essa questão do não, esse mês eu fiz mais uns serviços extra no sábado e domingo, então tenho que arrumar alguma coisa, porque eu ganhei, como se fosse assim, eu vou me beneficiar, porque é como se, não é beneficiar, gente, eu vou me dar o prazer porque eu trabalhei sábado e domingo, então eu vou usar esse valor, gente, então você não está se valorizando. Porque excessivamente você trabalhou sábado e domingo, você está cansado na segunda, e aí você fez a compensação gastando aquele valor. Gente, aplica para daqui 2, 3 meses, a compensação vir de fato. E vir de forma grande, né? Não só daquele consumo que você fez. Que acaba vendo mesmo, olhando na conta e falando, tem R$200 aqui, que eu vou fazer com isso? Trabalhou 2 dias para gastar em 1 hora. Tem uma coisa que alguns educadores voltados para investimento geralmente dizem, que é assim, quando você investe seu dinheiro, na realidade você está comprando o seu tempo. Isso. Porque o que acontece? Quando você investe seu dinheiro, de certa forma, em médio e longo prazo, ele vai retornar para você de uma maneira mais robusta, certo? Claro, você investindo com consistência e tudo mais. O que esse retorno significa? Significa que você não vai mais precisar consumir o seu tempo para gerar aquela renda. Isso, ela tá gerando para você automático. Ela já está te pagando, sem você ter que demandar do seu tempo. Então, toda vez que você toma a atitude de poupar, ou seja, agiu ali a atitude, vou poupar. A segunda atitude, investir. Então, tem ali um vácuo entre os dois, porque às vezes confunde, né? Vou juntar dinheiro, é diferente. Juntar dinheiro. Tem que compensar a conta. Vou juntar dinheiro, juntar o dinheiro debaixo do colchão, não vai significar muita coisa. A lacuna é o que você vai agir para investir. Investiu, a atitude é para comprar o seu tempo. Você vai estar comprando de volta o seu tempo. Mas como assim? Pensa você, vamos pensar agora numa pessoa que trabalha ali CLT, um seletista, né? Beleza.
Você vai para a empresa e passa 8 horas. Você vai para a empresa e trabalha 220 horas no mês. Você vai para quantas dá no ano, né? E são horas. A empresa te paga pelas horas. Se você se atrasa, dependendo da política da empresa, você é descontado das horas. Se você falta, é descontado. É uma punição. É sempre as suas horas, seu valor, né? Daquilo que se aplicou. Você vende suas horas. Eu sei, você tem um conhecimento, você tem uma técnica, e a empresa paga por isso também. Mas o que mensura o valor que ela te paga é as horas. E significa que toda vez que você investe, você está comprando de volta essas horas. Pô, agora eu vou já conseguir, com o que eu investi, comprar 1 hora de volta. 2 horas, 3 horas. Daqui a pouco você já tem as 220 horas de volta. Aí você já não vai necessitar gastar seu tempo para gerar renda. Você vai gastar seu tempo para usufruir de alguma outra forma. Pode ser, inclusive, gerando mais renda. Exato. Ainda mais se você gostar, né? Exato. Você vai sempre estar trabalhando para ficar Sim. gerando novas rendas. Então, esse é um conceito que boa parte dos educadores voltados para o investimento transmite, que eu gosto muito, né? Você investe para comprar o seu tempo de volta. Você compra o seu tempo de volta, você faz o que quiser com ele. Uma vez eu fui num treinamento em Campinas que tava o Thiago Negro, que ele também Ele é um exemplo um desse. exemplo, né? E ele falou algo baseado nisso também, né? Porque às vezes a gente fala só 8 horas, né? Vou pra empresa, fica das 8 da manhã às 5 da tarde. Aí depois começa a entrar naquela rotina, ficar cansado Sim. e tudo mais, porque não vê o retorno, né? Não vê Uhum. que aquilo que você tá aplicando, o seu tempo é uma aplicação, né? Um investimento. Isso. E aí você tem que esperar que ele te dê retorno. A maioria das vezes o retorno é o dinheiro, o salário. Uhum. Mas não é só esse. Tem que ser mais. O retorno do conhecimento, da dedicação que você teve, do quanto você aprendeu, o quanto que você multiplicou e passou adiante. Da E o que você satisfação, vai fazer com isso também? da satisfação de fazer o que você faz. Isso. Poxa, você fazer algo, você entregar algo que você se sente satisfeito em entregar, cara, eu tomo por mim. Quando eu entrego um balanço, meu Deus do céu. Gente, o contador é o jeito que bota, é raiz. Quando tem resistência, não tem como. Você tem que sempre citar. Quando eu fecho Porque sempre o balanço é aquilo que tira a, gente, Ai, meu a Deus. nossa linha. Né? Tipo, você tá Tira a gente do eixo, né? Tira do eixo. Quando consegue fechar um, até na faculdade, você conseguiu fechar um balanço, Estudante de responsabilidade, tá sabendo, né? é legal. E quando a gente faz também a DRE financeiro, né? Nossa, É então muito é isso. Você compra o seu tempo, você faz o que você gosta, ponto. É isso. Então esse mito da questão do poupar, da questão do investir, as pessoas têm que superar ele, né? E aí é individual, né? Por isso que eu te falei que é o mais soft aqui dos mitos. Porque porque é individual, você toma a atitude de poupar, você toma a atitude de investir, você cria o propósito, né? Quando você está investindo, você tem um propósito para investir. E nesse caso, não dá nem pra usar desculpa o outro, né? Não, É você. é você. Você não tem Você certeza. vai fazer o acontecer. Você vai fazer acontecer isso. Você vai buscar isso. Você vai ter esse objetivo, vai ter esse foco. E se você não tem esse propósito, esse foco, aí possivelmente você está esperando. Você sabe que você trouxe aí um negócio leve, mas tem uma outra coisa que é importante a gente citar, que tem a questão do carro, do veículo, né? Veículo é... Aí tem... Que nem a juventude fala, é embaçado. É embaçado isso É aí. embaçado. Porque olha só como que é a visão... E isso eu tava analisando os meus filhos. Um filho, ele tava com muito acesso a outros amigos deles da mesma idade, que estava naquela coisa louca de ficar alugando carro. Nossa. Parece que foi uma febre. Menina aparecia na frente de casa com a BMW. Nossa. Com i3 e que não sei o que. E eu, mãe, fulano. Aí eu chamar, né? Falei, essa amiga do nosso filho. Né? Ricaço. Mas não, mãe, eles alugam. Eles alugam. Eu falei, filho do céu, tá legal, mas alugam pra quê? E trabalham com carro, porque às vezes você necessita alugar para poder fazer uma visita ou a viagem longa, de trabalho em segurança, aquelas coisas. Dá pra tentar mesmo. Olha só que coisa louca. Só tem emoção de dirigir. E de contrapartida, tem a questão de você querer um carro, que foi o que eu falei para os meus filhos. Tá? Ok, legal, carro. Vocês vão comprar, é seu, né? Vocês vão fazer manutenção. Mas e aí, quanto que esse carro vai te custar também? Com relação ao IPVA,
né? A licenciamento, a manutenção, a seguro, uma série de outras coisas. Porque a gente tem muito da questão da crença e com relação ao mito também, né? Ter o carro próprio. E aí eles vêm muito com essa questão. Saiu, na atualidade, aí alugar. Mas para os jovens isso não seria um investimento, né? Eles estavam desfreados na questão de, tenho legal, parava com os amigos, enchia o carro e para final de semana, para chácara, e quando você via, tipo, a questão do dinheiro investir, né? Não te traz retorno. Não. Você trabalha para ter o carro, para poder sair, fazer uma viagem com os amigos, colocar todo mundo dentro ali. Quando você via, aquilo não te trouxe nenhum benefício. Sim. O benefício de se ostentar, de contrapartida também vem com o veículo, né? Quando você adquire ele. Se é para trabalho, se é isso, aquilo. Ok, quanto tá te trazendo de retorno isso. Então, eu tenho o meu carro próprio. Que, inclusive, eu trabalhei com a questão de fazer uma locação, né? De você fazer e trazer o cashback. E aí, fiz a apuração daquilo ainda tem aquela questão de ter, é meu. Que é um carro para se chamar de meu. Sim. Mas aí vem muito com... Se eu der aquela raladinha, o marido não fala nada, porque eu vou lá e falo, é carro meu. Olha só da minha, gente. Mas voltando para a questão do mito, é importante você observar isso também, né? Se de fato tem um carro próprio, seu, para você comprar aí, vamos no popular ou não popular, se isso vale a pena mesmo, né? Porque às vezes não é investimento, é mito. Ter um carro próprio sem investimento. Dependendo para que você vai utilizar. Se você comprar ele para deixar na garagem, não é investimento. Tudo é um investimento quando se você tem retorno de algo. Você está dentro da garagem, está criando pó, ou também. Ou tá usando indevidamente. Justamente. Você não tá usufruindo daquele gasto. Você trabalha 15 metros de casa, ao invés de ir a pé, vai de carro. Tá tendo um gasto desnecessário. Falava muito para utilizar os aplicativos, né? Que compensava mais. Para ir para o trabalho não compensa. Mas quando você vai uma vez ou outra para um evento, para uma reunião, você pega um aplicativo, você pensa, se eu levar o meu, a combustível, a manutenção né, dependendo da distância, a manutenção dos pneus, isso, aquilo, o óleo e tal, e o estacionamento que era 25, 30 reais. Compensa. Se eu chamar um aplicativo, ele vai me levar em segurança, né? Me deixar na porta, não tem tudo isso, aí depois no final eu só chamo e volto para casa. Quanto que te custou naquele dia? Se você esporádico, né? Agora, não, vou todos os dias pro trabalho com carro. Se for uma longa distância, dependendo do que, você tem que colocar também na ponta do lápis. Tudo é. Mas foi vendido como sendo. E aí as pessoas compram muito fácil essas coisas do deslumbrar daquilo, né? Fica deslumbrada. E é comprado mesmo, principalmente nas mídias, né? De viver disso, hoje em dia um doido se chama de influencer e vai pro Instagram, vai pro YouTube e fala que é bom, o povo não tá nem aí. O povo não tá nem saber se vai ser bom pra ele ou não, já vai, não, fulano faz, fulano tem. Isso que é importante fazer cálculo, pôr na ponta do lápis, sim, ter ciência dos seus gastos, dos seus investimentos, do quanto você tem de despesa, quanto você recebe de salário, isso é muito importante mesmo, quanto você recebe de prolabore. De vez em quando, teve uma vez que eu e a Soraya, nós vamos fazer um treinamento, uma palestra, e era... não lembro o município. Só que como a gente tinha a questão de estar no lugar, você vender uma palestra, um treinamento, e lá era a questão de ostentar, nós locamos um carro. Nós tínhamos o nosso. Nós locamos um carro, fomos com um carro locado. Legal, foi um investimento, você tinha aquilo. Qual foi o retorno? A visualização, o outro ver valor em você por conta daquele destaque. Então, você acaba vendendo isso. Porque tem pessoas que não compram, né? Como que eu vou mentorar ou dar um treinamento que eu falo de finanças ou de dinheiro, de organização, se eu chego lá meio termo? Tem certas coisas que se você entrega um valor alto, você tem que demonstrar que aquilo... Quando eu tenho na minha prateleira, né, na minha vitrine para vender, se eu vendo dinheiro, eu tenho que ter dentro dele o status de vender o dinheiro. Se eu vendo organização, eu tenho que ter na minha vitrine que eu sou organizada, e eu sou. E nem sempre é parecer, você tem que ser. Nesse caso, quando a gente fala de dinheiro, quando nós falamos de organização, nós temos que ter na nossa vitrine de fato aquilo. Se a gente vende aquilo, a gente tem que ter para entregar. E nós temos que ser organizado também. Então, é muito bom também a gente investigar isso, né? Sim. A gente falou muito aqui dos mitos na questão de pessoas, né, física. E aí eu queria trazer um de pessoa jurídica.
que as pessoas, os empresários, às vezes acham que porque você vende mais, você tem mais lucro. E aí, às vezes, não funciona assim, né? Você tem que saber. Foi o que a gente Custo da falou. operação. Foi o que a gente tocou no último episódio. A questão de se você está precificando correto. Porque às vezes você está vendendo muito, mas sua precificação não está correta, você está tendo mais custo do que você deveria, entendeu? E aí, custo influencia no lucro. Despesas desnecessárias. Então, toda a parte financeira, toda a gestão financeira vai te trazer essas informações. Às vezes você acha que você está vendendo muito e vai ter lucro, e às vezes você aumenta o faturamento, mas o lucro continua descendo, continua, ou às vezes está estagnado. Sim. Então, isso também É um mito. Vender é- mais ou faturar, nem sempre é. Você tá Isso. faturando para vender, não é porque você Ah, tá nossa, vou estourar. Faturei 100 mil reais esse mês. Vou tirar não sei quanto de lucro. Não. É tudo uma questão de estudo, é tudo uma questão de avaliação da sua gestão financeira. Você citou a questão da precificação, geralmente é uma coisa íntima, né? A precificação com lucro. Uhum. Porque na precificação você também coloca quanto que você vai É, quer alcançar, né? Isso mesmo. Então, por exemplo, você pega uma empresa que vende muito, né? E está sempre aumentando o nível de vendas, mas não consegue impor uma alteração de preço, uma correção de preço, sei lá, uma readequação da precificação, ela acaba não aumentando o lucro. É. Continua mesmo. Aí você fala, poxa, não, mas como ela vendeu mais e não continua aumentando o lucro? O número em si aumenta, mas a porcentagem de receita barra lucro, não. Então, se ele vendia lá 100 mil e a porcentagem do lucro é 10%, vai continuar 10%. Aí subiu aquele faturamento para 150 a venda, 10%. É. Aí sobe para 200, 10%. Aí você fala, mas o número tá subindo, mas a proporção de receita não. A proporção de receita não subiu. Ela aumenta pelo volume de venda, mas não aumenta pelo resultado possível gerado. E sabe o que pode dar de exemplo, Eberson? É a questão de aumentei o faturamento, as vendas e tudo mais, você acaba aumentando a mão de obra. Você não presta atenção, custo. por isso que o lucro ainda continua aqueles 10. Isso. Aí você fica patinando. Então Isso. é isso que é É importante você fazer. entender justamente quanto de faturamento você pode aumentar para Quanto que que o de mão de obra você utiliza com aquele aumento. com aquele sem aumento, aumentar, né, a sem mão de obra. isso, justamente. O quanto você pode aumentar de venda, de faturamento, para que seu custo se mantenha e o seu lucro aumente. Ou então, Isso. como eu estou precificando, eu estou colocando eu quero manter, eu quero 30% de lucro. Eu estou colocando esses 30% dentro da minha precificação, que é Isso. importante. A maioria das empresas não coloca. Às vezes ela até acha que, eu sei que eu preciso colocar os meus custos, eu sei que eu preciso colocar minhas despesas, mas fica só nisso e esquece que o lucro também é importante. Sim. Você colocar quanto que você quer de porcentagem de lucro na sua precificação. Isso ocorre muito, né? Tem casos, inclusive, de empresas que aumentam as vendas e tem prejuízo. Passa de lucro para ter prejuízo. Mas Porque você como atentou na operação, né? Isso, acabou investindo, despendendo mais recursos na operação para poder atender essa nova demanda. E não percebeu que aquele dispêndio maior recorreu do caixa, do lucro que ela estava gerando. E aí pronto, foi para o espaço lucro, vendeu mais para o espaço lucro. Porque ela não consegue, muitas vezes, traduzir isso em resultado. Ela não consegue traduzir o maior número de vendas em resultado. É normal, mas pode ser anormal se você perdurar isso por muito tempo, né? Então assim, vacilei, mudou esse cenário aqui, passei para prejuízo, tô com... Então você pode readequar e retornar para onde você estava. E depois de retornar, você pode melhorar para onde você vai. Né? Então é isso. É isso que a gente enxerga quando se trata de um mito aí voltado para as finanças empresariais, né? É verdade. Só para citar mais dois aqui, eu sei que a gente já está na cara do gol, né? Olha para a produção, fica os vamos olhos. ver Não se temos crédito nos programas. Tem dois que eu sei. Um eu sei que a Soraya aceitaria, né? Vamos usar aquele papel de identificar o mentor, né? O que ele faria, aquele caso que ela falaria, né? Que finanças é matemática, né? Tem número? Tem número, poxa.
né? Você pegar uma nota de R$ 2, é número aquilo ali. Mais uma de 2 é 4, é número. Mas é comportamento. É comportamento. Comportamento, inclusive o que eu citei, né? É a ação, como que você age, aquilo é o seu comportamento. E reflete no seu dinheiro. Seu comportamento é gastar à torta e à direita, vai refletir no seu dinheiro. Né? Então não é a matemática que está denominando isso. Ah, mas é a matemática que me deixa ganhar menos. Não, não é não, poxa. Então você fez a conta errada. Você fez a conta sobre o dinheiro, era sobre o tempo. Sobre você. Sobre você, entendeu? E o outro, né? A gente já tá Vai, pode falar. Educação financeira para especialista. Não, não. Você pode saber sobre finanças. Todo mundo pode, né? No final das contas. Todo mundo deveria, né? Deveria saber sobre finanças, principalmente porque você é um gerador de renda, né? Você trabalha e gera uma renda, você investe e gerou renda. Então isso é uma obrigação, né, que você deveria adotar para si. Né? Eu tenho que saber da minha gestão financeira, dos meus controles, do meu orçamento pessoal, empresarial, né? Eu tenho que ter essa atitude, né, linkada aí ao comportamento, de ter esse conhecimento, né? Ah, eu tenho que aprender para ontem? Não, ninguém aprende tudo para ontem, né? Você Não é à toa que nós ficamos 10, 9 anos na escola. E depois vem faculdade, vem gestão e vem tudo o resto. Não, ninguém aprende assim para ontem. Mas é importante você aprender. É importante você entender, é importante você agir quanto a isso, porque é isso que vai te diferenciar de manter aquela frase que a Vera citou, né? Eu acho que no episódio anterior, não ser a cor do dinheiro, né? A gente trabalha para pagar conta, né? Não sabe a cor do dinheiro. Ou ter a cor do dinheiro, poupar esse dinheiro, investir esse dinheiro, comprar seu tempo, como eu disse, e gerar resultado. É isso. É isso que eram os 2 mitos que eu queria trazer para vocês. Um para representar a Soraya. Porque eu sei com certeza, sem sombra de dúvidas, que era uma coisa que ela iria citar. E aqui Legal. a gente está representando ela também, né? E o outro é que nós somos especialistas, mas não necessariamente você é obrigado a fazer todos os cursos, as faculdades, enfim, que a gente fez, para poder saber isso, né? Então, isso é um ponto-chave desse segundo mito. Maravilhoso. É isso aí, gente. Chegamos no Ficamos- final. Tava gostando. Escreve A aí embaixo. Um monte de A. E traz sua experiência também. Escreve o A e depois fala a sua experiência com as finanças, o mito que Que você se identifica também, né? Sim. Ou Também. que a gente não abordou aqui por conta do tempo, mas que você queira, de repente, explanar aí um pouquinho. Sim, sim. É isso Sua aí. opinião muito válida pra gente. Como eu disse, o diálogo aí também tá aberto. Vem fazer parte. E Até terça-feira. Beijinhos. Beijinhos, até mais. abraço.